Iniciemos o nosso encontro invocando o nome santo do Senhor e rezemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sim, esse nosso encontro é para estudo. Vamos estudar a revelação, esse Deus que vem a nós, mas é um encontro de fé também, que não estamos aqui somente como pessoas estudiosas, que querem saber aquele mínimo que podemos conhecer de Deus, mas estamos recebendo a palavra de Deus com o espírito de fé, esta palavra que nos transporta. Em primeiro lugar, partamos deste princípio. Deus não é um Deus solitário, Ele é amoroso, Ele é o amor. E o amor é comunicação. Então, a expressão é imperfeita, mas precisamos usar disto quando falamos de Deus. Deus não pode ficar limitado, mas Ele, de certa maneira, Ele sai dos seus limites e vem a nós. Sim, Deus fala, e fala constantemente, tanto que Ele espera encontrar pessoas de corações abertos. Não tanto a inteligência, mas muito mais os corações. Mas como é que Deus fala? Deus falou sempre desde a criação do mundo. Ele sempre entrou em contato com todos os seres humanos, desde o primeiro ser humano que apareceu na face da terra. Ele fala por meio das obras que Ele criou. Nós conhecemos as qualidades, por exemplo, de um artista por aquilo que ele produz. Pelo efeito, nós conhecemos a causa. Então, as obras criadas falam do Criador. Por exemplo, no Salmo 19, o Salmo 18, diz: os céus cantam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. É uma maneira imperfeita de falar, porque Deus não tem corpo e não tem mãos. Então, nós falamos que isto é uma linguagem antropomórfica. É como se Deus tivesse um corpo. Não temos outros recursos para falar. O dia entrega a mensagem a outro dia, e a noite faz conhecer a outra noite. Este versículo do Salmo eu imagino assim: o entardecer deste dia, que agora está falando conosco, ontem estava falando lá no Japão. E todo mundo compreende. Nós compreendemos esta linguagem silenciosa de Deus, como se Ele falasse em português. E o dia de hoje, que foi ontem lá no Japão, os japoneses compreendiam como se estivesse falando em japonês. Então o dia entrega a mensagem a outro dia, e a noite faz conhecer a outra noite. É como uma corrida de bastão, como se diz, vários corredores, um corre 100 metros, carregando um bastão, entrega para o outro, que corre mais 100 metros, até chegar ao alvo da corrida. Não há termos, não há linguagem ou palavras, nenhuma voz deles que se ouça. E por toda a terra sua linha aparece, e até os confins do mundo a sua linguagem. Ele fala todas as línguas. E é importante termos os corações sensíveis para compreender a linguagem silenciosa, mas eloquente de Deus. Ali pôs uma tenda para o sol, ele sai qual esposo da alcova, para alegre herói, percorrendo o caminho. Ele sai de um extremo dos céus até o outro extremo e vai o seu percurso, e nada escapa ao seu calor. Uma outra passagem agora do Novo Testamento que fala também da nossa responsabilidade de ouvirmos Deus que fala de muitas maneiras. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 19, é dito: porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, está falando entre as pessoas, pois Deus lhe revelou.
sua realidade invisível, aquilo que não é visível aos olhos humanos, se compreende com o coração. Por exemplo, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Deus se dirige a cada pessoa desde a primeira que existiu na face da terra. Deus fala pelas obras criadas, como falei. Deus fala também pela voz da nossa consciência, aquela voz suave, algumas vezes puxando a nossa orelha, outras vezes nos repreendendo, nos animando, que nós falamos de exame de consciência. No final do dia, quando fazemos o nosso exame de consciência, se abrirmos espaço a Deus que fala, Ele vai dizer: hoje você fez isso, mas não foi o correto. Hoje você fez aquilo, poderia ter sido melhor. Deus fala pela voz da consciência. E quem de nós já não encontrou pessoas queridas que foram verdadeiros instrumentos de Deus? Mas Deus quer falar também de uma maneira bastante palpável. É pela Sagrada Escritura. Mas não nos esqueçamos. A Sagrada Escritura é ao mesmo tempo palavra de Deus e palavra do homem também. Determinadas pessoas foram escolhidas por Deus para serem porta-voz de Deus, até que viesse até nós aquele que é a voz de Deus, a palavra de Deus. Logo mais no Natal vamos celebrar, e o Verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Filipe pediu a Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai. Então Jesus disse: Filipe, mas estou há tanto tempo com você, você está me perguntando que eu mostre o Pai? Quem me vê, vê a face do Pai, vê o Pai. Cristo é a revelação do Pai. Deus não é um Deus silente, Ele fala. Fala, então, em primeiro lugar, pela Sagrada Escritura. Aqui perante meus olhos está uma Sagrada Escritura, que na verdade é uma tradução da Sagrada Escritura. Quem vai estudar com certa precisão, com certa acuidade, certo não vai se servir de uma tradução, que os antigos já diziam, tradutore, traditore. Todo tradutor é um traidor. Trouxe aqui para nós uma Bíblia do texto já original, mas no grego. Certo que exige um conhecimento mais especializado, que nós temos o texto chamado dos 70, que é o texto grego da Bíblia. Agora vamos ver o texto também numa outra língua que chegou a nós, a maior parte da Bíblia é a Bíblia hebraica. Isso daqui é bem antigo, mas para nós é o hebraico moderno. Reparem que o livro vai de trás para frente. De trás para frente, e se escreve da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita, porque os judeus procuravam o norte. As nossas bússolas também indicam o norte. Então, seguiam por isso a linguagem do sol, o caminho do sol. O sol se levanta lá do nascente e vai para o poente, da nossa direita para a nossa esquerda. Agora vou mostrar para vocês algo de um hebraico mais antigo. Isto nos era dado estudar lá no bíblico. São manuscritos antiquíssimos, bem antes deste texto aqui que estão conhecendo. E a Bíblia chegou mais ou menos assim para nós. Não chegou encadernada, bonita, porque os judeus sofreram muita opressão.
muito domínio, queimavam tudo, exploravam tudo. As Bíblias chegaram assim em pedacinhos. Vejam aqui. Olhem o trabalho dos estudiosos e dos especialistas. São documentos que estão em vários museus da face da Terra. Isto é interessante para nós. Veja aqui, por exemplo, um trechozinho aparentemente insignificante. É uma passagenzinha do Evangelho de João. Foi descoberto lá pelo ano 120, lá no Egito. Então percebemos que o Evangelho de João, diferentemente de como afirmavam alguns engraçadinhos, que não era do 3º, 4º século, uma invenção aí dos escritores posteriores, porque um texto, um fragmento como este, chegou no Egito no ano 125, já estava lá. Perdão, 120 já estava lá. Imagine quanto tempo demorou para serem feitas as cópias, que era tudo manuscrito. Não tinha nada de uma impressão que os livros saiam centenas na mesma hora. Assim nós temos a palavra de Deus que vai se revelando. Este Deus revela o amor dele, ele vai se revelando em doses homeopáticas, na medida que nós podíamos compreender, usando uma linguagem humana, mas sempre manifestando a mensagem divina, a mensagem amorosa. Então temos em primeiro lugar um Deus que fala a um povo, ao povo judeu, que iria ser imagem dos demais povos. Era uma linguagem acessível para aquele povo, limitado àquele povo, mas que seria o fundamento para o Novo Testamento. Então, primeiro que ele se falou aos judeus é o Primeiro Testamento ou Antigo Testamento. Nós preferimos usar a expressão o Primeiro Testamento, assim em respeito aos nossos irmãos judeus. E essa revelação era preparar a revelação plena que veio por Cristo, por Jesus Cristo, a todos os povos, de um a outro extremo da terra. Esta mensagem do Senhor revela o amor de Deus para conosco, que quer o nosso bem. É a revelação, é a base da nossa fé. Essa é a revelação para os que creem. Nós temos então a revelação oficial, é esta, para os que creem. Podemos falar também em revelações particulares, quando se fala em revelação para o santo A, para o santo B, a Nossa Senhora. Nenhuma dessas outras revelações são obrigadas a serem aceitas. Somente esta que está na Sagrada Escritura. A própria Nossa Senhora se faz uma revelação, ela se postou perante a palavra de Deus como uma menina de fé. Eu falei menina porque, por ocasião da anunciação, ela teria seus 12 ou máximo 13 anos de vida. E perante a palavra de Deus, ela simplesmente disse: eis aqui a serva do Senhor. E Nossa Senhora é um modelo de fé perante a palavra de Deus que ela acatava com o maior carinho. Ela não se incomodava com o que poderia acontecer com ela. É o caso, ela dizendo sim à palavra de Deus, como ela disse. Ela corria a probabilidade de morrer apedrejada. Isso volta e meia estou insistindo para que nós compreendamos melhor o significado de abrirmos os nossos corações à palavra de Deus. Isto porque ela, na ocasião, tinha sido comprada por São José. Os casamentos entre eles não eram como acontece entre nós. Os rapazes, as moças e os rapazes se escolhem
e se elegem como esposo e como esposa. A menina era, literalmente falando, vendida pelo pai para um rapaz que possivelmente ela nem conhecia. Provavelmente ela conhecia São José porque lá em Nazaré, onde eles viviam, era um lugarejo, as pessoas se conheciam. Mas o que diz a Bíblia no livro do Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 e 24. Se houver uma jovem virgem, estou no capítulo 22, versículos 23 e 24. Se houver uma jovem virgem prometida a um homem, então já é o caso de Nossa Senhora, e um homem a encontra na cidade e se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A jovem por não ter gritado por socorro na cidade, e o homem por ter abusado da mulher do seu próximo. Deste modo extirparás o mal do teu meio. E Nossa Senhora, ela disse sim, foi a mulher sim, perante a palavra de Deus. Ela é um exemplo de fé para todos nós. Então, pela Sagrada Escritura, Deus vem a nós amorosamente, procurando entabolar uma linguagem amorosa, Mas a Sagrada Escritura também tem um aspecto humano. Foi escrito por muita gente. Nós temos 73 livros na Bíblia. Nós temos um redator final, então poderíamos dizer, teríamos 73 autores, mas nós temos milhares de autores e um redator final. Muitas pessoas colaboraram, até mesmo escritos extra-bíblicos entraram na Sagrada Escritura, mas no fim alguém que assumiu estes textos é o autor de verdade do livro. Assim diz São Lucas. São Lucas, logo nos primeiros versículos do evangelho dele, diz: muitos já empreenderam, escreveram acerca de Jesus. Então ele consultou muitos livros, com certeza sabemos de São Marcos que ele consultou, e outros livros que não chegaram a nós. E ele mesmo também foi consultar aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus, que conviveram com Jesus. E mais ainda, ele foi consultar aqueles que foram ministros da palavra. Neste momento eu gostaria que todos os agentes de pastoral, os catequistas, os diversos tipos de catequese, se sentissem assim valorizados. E é interessante que esses primeiros 4 versículos do Evangelho de Lucas é num grego elegante, bonito. Logo depois, a partir do versículo 5, se percebe que Lucas é um escritor que está se servindo das fontes, sendo fiel às fontes. E cai, então, a beleza literária, mas resta sempre a fé. Então, a Sagrada Escritura é uma mensagem de Deus, escrita com recursos humanos. E o próprio Jesus também, quando ele falava, se servia de muitos recursos humanos. Algumas vezes ele usava parábola, algumas vezes ele usava uma alegoria, outras vezes era uma narração. Tudo isto tem que ser conhecido, mas o fundamental é que nós, iniciando nossa caminhada reflexiva sobre a Sagrada Escritura, tenhamos nossos corações abertos para dizer como Maria, para dizer, fala como o profeta Samuel, fala, Senhor, que o vosso servo escuta, e que os nossos corações estejam em sintonia com o coração divino, para que haja de verdade um diálogo amoroso entre 2 corações apaixonados, o de Deus para conosco e o nosso para com Deus.
Que Deus nosso Senhor esteja sempre conosco, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.